Salve, salve, senhoras, senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, farmacologia, e hoje estaremos dando sequência, segmento aos nossos estudos sobre esta parte da ciência que estuda a administração de drogas nos seres vivos, denominada farmacologia. Bem, mais precisamente, iremos encerrar nossas discussões, ponderações sobre a fase que falta falarmos da farmacocinética, né? Então, abordaremos a fase da eliminação e, de forma síncrona, estudaremos a fase da farmacodinâmica, mais precisamente o efeito. Relembro que já pontuamos, já conceituamos anteriormente sobre a definição da farmacologia, administração de drogas em seres vivos, mais precisamente dentro do nosso raio de estudos, né, em seres humanos. Classificamos, categorizamos, dividimos a farmacologia em farmacocinética, o caminho da droga no organismo, e farmacodinâmica, o efeito propriamente dito da droga. Quando falamos em farmacocinética, classificamos ela em absorção, distribuição, biotransformação e a eliminação que estudaremos hoje. Quando falamos em absorção, gravamos diversas informações, mas com destaque para as vias de administração, as diversas vias de administração e as barreiras que as drogas atravessam, principalmente as membranas lipídicas das células, né? Discutimos também difusão simples, por exemplo, tá? Quando falamos de distribuição, também gravamos diversas informações, mas destacamos o quê? As proteínas plasmáticas envolvidas na distribuição, como, por exemplo, a albumina, alfa-1 glicoproteína ácida, certo? E quando falamos de biotransformação, quando pontuamos sobre biotransformação, pensamos basicamente, ou metabolismo, né? Existem diversos órgãos que fazem metabolismo, fígado, o metabolismo hepático é o principal, mas rim também faz metabolismo, pulmão também faz metabolismo, trato gastrointestinal também realiza metabolismo. E quando nós falamos de metabolismo, nós pensamos naquelas duas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1, certo? A ideia qual é do metabolismo? É inativar a droga, deixar essa droga que entrou lipossolúvel, deixar ela mais hidrossolúvel, para ela ser eliminada. Então, metabolismo fase 1, basicamente, principalmente mediado, né, capitaneado pelas enzimas CYP, né, dos citocromos, né? A ideia o que é? Inserir ou expor um grupo polar funcional para tornar essa droga mais hidrossolúvel, certo? Através do quê? De oxidação, hidrólise, redução, tá? Na busca pelo quê também? Para inativar esse fármaco. Então, fase 1, CYP. Fase 1, a ideia é inserir ou expor um grupo polar funcional para tornar essa droga inativá-la e torná-la mais hidrossolúvel, certo? De que forma? Oxidação, hidrólise, redução, tá? Fase 2 da biotransformação ou metabolismo, nós vamos trabalhar com o quê? Com as enzimas de conjugação, certo? Vamos fazer uma conjugação dentro desse contexto, de jogar a droga para fora, tá? Então, nessa ideia da conjugação, estaremos trabalhando com ácido glucurônico, glutationa, grupamento sulfato. Para quê? Para facilitar a excreção. Então, quando falamos de cinética, discutimos absorção, distribuição, biotransformação, e hoje vamos seguir estudando a eliminação, ou também conhecido como excreção, tá? Então, seguimos, então, dentro desse contexto de constante construção de conhecimento, sabendo que dentro da farmacologia, como eu insistentemente tenho pontuado com as senhoras e senhores, o mesmo é cumulativo, a aula 1 influencia no entendimento da aula 2, a aula 2 influencia diretamente na compreensão da aula 3, e assim sucessivamente. Esse conhecimento é cíclico, espiral. Então, seguimos então falando nesse momento sobre a farmacocinética, mais precisamente, agora falaremos da eliminação das drogas, e depois, na sequência da fase farmacodinâmica, falaremos sobre o quê? Sobre o efeito. Ainda então na última fase da farmacocinética, falando de eliminação, quando pensamos em eliminação, estamos discutindo o quê? Diversas
formas de se eliminar uma droga, tá? Através dos rins, suor, saliva, leite materno, fezes, pulmão. Então, diversas maneiras podem acontecer a eliminação das drogas, tá? Rim, por exemplo, nós temos que entender que o rim gera o quê? A urina, que é um produto hidrossolúvel. Como já pontuado anteriormente, droga entra, para entrar, entra lipo, não que a droga hidrossolúvel não entra, tá? Mas droga para entrar, entra lipo, porque ela vai ter que atravessar aquela bicamada lipídica das células, né? De fusão simples. Então ela entra lipo, mas o rim gera o quê? Um produto hidrossolúvel, tá? Então essa droga vai ter que ser biotransformada. Então aqui eu ressalto a importância da biotransformação para a eliminação das drogas, certo? Só lembrando, os senhores se lembram das unidades funcionais dos rins, os néfrons, né? Eles têm arteríolas que passam na sua proximidade, que vão fazer o quê? Vão ajudar a eliminar o que precisa ser eliminado, ou seja, vão reconhecer as drogas que estão ali conjugadas, não é, com ácido glicurônico, glutationa, grupamento sulfato para eliminar, e moléculas que estão lipossolúveis ou ainda num tamanho grande, né, num modelo ainda não apropriado para ser excretado, vão continuar na circulação. Também gostaria de pontuar com os senhores que quando falamos sobre eliminação, nós temos famílias, né, de proteínas transportadoras, de cátions, por exemplo, de ânions orgânicos e de compostos neutros, tá? Então, aqui de forma inicial, fica aqui ressaltada a importância do que? Da biotransformação para eliminação da droga. A importância da fase 1 e fase 2 a nível hepático, mais uma vez ressalto, não é só fígado que faz biotransformação, metabolismo, tem rim, tem pulmão, tem trato gastrointestinal, tá? E a droga também, para ser eliminada, necessariamente não precisa passar por estas fases, pode ser que ela passe direto, e a gente já discutiu isso em aulas anteriores, peço aos senhores que se tiverem dúvida, por favor, as acessem, mas geralmente acontece essa biotransformação para facilitar a eliminação da droga, tá? Aqui, mais uma vez, expondo o que já pontuado para os senhores, fase 1 e fase 2 do metabolismo, atuando de forma decisiva na eliminação das drogas, tá? Aqui eu gostaria só que os senhores, por favor, observassem comigo. Tem duas imagens, né? Aqui, a imagem da esquerda mostra uma droga certo? Então, entrou lipos, tá hidro, tá? Então, passou pelas fases da biotransformação, provavelmente, né? Fase 1 e fase 2, fase 1 da CIP, fase 2 da conjugação, e está sendo eliminada, tá? Essas setinhas em azul. Lá do lado direito, os senhores estão vendo já uma imagem de uma droga já com essas setas mais amarronzadas, mostrando o quê? Que ela ainda está lipossolúvel e, consequentemente, se mantendo na circulação. Vem comigo aqui na tela, o senhor vai observar duas imagens, uma acima da tela, né? Mostrando uma repetição da imagem anterior, droga com a setinha azul, hidro, sendo eliminada, droga com a setinha marronzinha, lipo, se mantendo na circulação, e na imagem abaixo, o senhor está vendo uma imagem com setas azuis e marrons simultaneamente, a azul sendo eliminada e a marrom se mantendo. Aqui é para a gente trazer uma ideia, sair um pouquinho do abstrato, vir para o concreto, para o senhor entender um pouquinho do regime posológico, tá? Então, muitas vezes eu tomo uma droga de 8 em 8 horas, 7 da manhã, 3 da tarde, 15 horas e 11 da noite, tá? Então eu tomo ela de 8 em 8. O que é que vai acontecer? Aqui está mostrando que parte dessa droga administrada durante o dia já foi absorvida, já foi distribuída, já teve efeito de primeira passagem muitas vezes, fez o efeito, está sendo biotransformado e está sendo eliminada. E parte dessa droga está sendo absorvida ainda, está fazendo efeito ainda, tá? Ela está lipo. Então, assim, é só para os senhores entenderem por que do regime posológico, às vezes de 8 em 8, de 12 em 12, e aqui demonstra que parte dessa droga já está sendo eliminada, parte dessa droga está sendo, às vezes, absorvida, parte dessa droga está fazendo efeito, e é dentro desse contexto que eu gostaria que os senhores raciocinassem, que aí, dentro de um regime posológico de 8 em 8 horas, eu tenho diferentes fases da droga atuando, diferentes formatos da droga atuando no meu organismo simultaneamente, né? Esse modelo aqui exposto na imagem, tá?
nos mostra que a droga ela modula uma ação já realizada pela célula. Ela não cria nada de novo. Ela procura se ajustar. É aquele modelo chave-fechador, aquele modelo de encaixes, certo? A droga ela vai fazer o quê? Ela vai atuar numa atividade já realizada pela célula. O medicamento não cria uma atividade que a célula não produza. Ela só modula essa ação celular. Ou seja, ela vai vir e vai se encaixar em algo que já está acontecendo. Ela vai diminuir, ela vai aumentar, ela vai bloquear, ela vai ajustar, ela vai modular algo que a maquinária da célula já faz, tá? Então é dentro desse contexto que eu gostaria que os senhores fixassem a farmacodinâmica, estuda os efeitos fisiológicos dos fármacos nos organismos, mecanismos de ação, relação entre concentração do fármaco e efeito, o efeito da droga nos tecidos, tá? Junto comigo aqui no raciocínio, eu gostaria que os senhores aqui lessem e entendessem comigo esse slide. Farmacodinâmica é a área da farmacologia que estuda os efeitos do fármaco no organismo. Cinética, então, é o caminho do fármaco no organismo, farmacodinâmica é o efeito. Estuda quantitativo dos efeitos biológicos, estuda o efeito terapêutico esperado. Por que o efeito esperado? Muitas vezes eu administro uma droga e eu não vou ter o efeito esperado. Por exemplo, eu vou ter uma reação adversa. Não era aquele esperado, aconteceu outro efeito, tá? Vai estudar o mecanismo de ação, sempre entendendo, e me perdoem a redundância, o medicamento não cria uma atividade que a célula não produza, tá? E a relação concentração-efeito. Só para a gente começar a discutir esse tema aqui, relação concentração e efeito, por exemplo, uma droga ela atua por competição, tá? Ela vai competir por um mesmo receptor, certo? Com outro mediador químico, às vezes interno. Então, o que acontece? Ela precisa bloquear, mas ela é um bloqueador, mas ela é competitiva. Se eu der uma dose muito baixa, se eu der uma subdose, o que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir bloquear aquele receptor. Ela vai perder a corrida para aquele receptor meu, para aquele mediador químico meu interno. Então, consequentemente, eu não vou ter o efeito. Então, eu preciso entender essa relação concentração-efeito, ou seja, eu preciso ter uma dose adequada para que eu possa ter o efeito desejado, esperado, tá? E no tempo desejado, no tempo necessário, muitas vezes, né? Então, aqui, mais uma vez, o medicamento não cria uma atividade que a célula não produza, tá? Mas sim ele modula uma ação celular, certo? Então, ele não cria nada de novo. Não vai acontecer nada de novo quando administra um medicamento. Vai acontecer algo que já acontece e que às vezes foi interrompido, ele está diminuído, tá? E eu vou ajustar com a utilização desta droga. Aqui, eu vou pedir licença, vou voltar aqui. Eu quero fazer algumas observações que são relevantes para a gente entender sobre o efeito, tá? Então, muitas vezes a droga ela vai para o local de ação farmacológica, mas também ela vai chegar aos locais onde existem receptores que a mesma tem afinidade, tá? Mas só que ela vai produzir muitas vezes um efeito tóxico, um efeito adverso. Não vai produzir o efeito. Eu tomei a droga para um certo efeito e ela não vai produzir aquilo para o que eu tomei, para que eu tomei. Eu vou fazer a iniciação de um raciocínio aqui, eu vou repetir ele ali na frente para os senhores, mas eu só quero que os senhores reflitam sobre isso. Ou seja, a droga vai chegar onde você quer, mas a droga também vai chegar onde você não quer. Vai chegar onde você precisa, mas vai chegar às vezes aonde você não está desejando. Vou pegar um exemplo aqui do salbutamol, tá? Que é um produto que faz broncodilatação. Ele atua em receptor beta-adrenérgico, tá? Aonde que tem receptor beta-adrenérgico? Por exemplo, tem a nível de pulmão, tem a nível de coração. Bem, na dose adequada, na dose certa, na dose preconizada, o que é que o salbutamol vai fazer? Ele vai lá no pulmão e vai produzir broncodilatação. Então, ele atua sobre o receptor beta na isoforma beta 2. Então, o salbutamol, que é um broncodilatador, ele vai atuar sobre o receptor beta 2 a nível de pulmão, produzindo broncodilatação. Se eu aumentar um pouquinho a dose, ele vai continuar atuando sobre os receptores beta, do mesmo jeito, no pulmão, produzindo broncodilatação. Só que aí ele sai do pulmão e vai começar a atuar também, por exemplo, a nível cardíaco, vai atuar nos receptores beta 1,
E no beta 1, a nível coração, ele produz taquicardia. O que é que eu quero dizer para os senhores? Quando a gente está pensando em efeito, em farmacodinâmica, é importante entender que a maioria dos medicamentos possui uma certa seletividade, mas não especificidade. Eles possuem seletivo. Eles são seletivos, mas não específicos. Ou seja, administrei salbutamol numa dose correta, pulmão, broncodilatação. Eu aumentei a dose, eles mantêm no receptor beta, mas não só no beta 2, vai atuar no beta 1 também e vai disparar um pouquinho meu coração. Para quem já tomou o salbutamol que me ouve, sabe do que eu estou falando, tá? Outra coisa importante para os senhores entenderem, por exemplo, a gente está falando de efeito, de farmacodinâmica, tá? Por exemplo, insuficiência cardíaca, tá? Eu preciso o quê? De força de perfusão sanguínea para quê? Adequada para que ocorra o efeito desejado, certo? Então aquele sangue precisa chegar com o medicamento no tempo necessário, com a força necessária para quê? Para que eu tenha o meu efeito. Então, se eu tenho, por exemplo, um problema cardíaco, uma insuficiência cardíaca, isso não vai acontecer. Da mesma maneira, eu gostaria que os senhores refletissem comigo, por exemplo, a nível renal, tá? Eu tenho um problema renal. O que acontece? Por ter esse problema renal, eu posso diminuir a eliminação de drogas, eu posso diminuir a filtragem sanguínea e, consequentemente, a eliminação de drogas. Então, eu posso ter um efeito diferente do esperado. Da mesma maneira, por exemplo, é lógico que a gente entendeu já que não é só o rim que faz eliminação de drogas, tá? Então a gente já discutiu isso, não são apenas os rins que fazem essa a eliminação, pontuamos já que existem outros órgãos que assim o fazem, tá? Mas eu só queria que os senhores entendessem que isso pode acontecer. Da mesma maneira, fígado, tá? Biotransformação. Não é só fígado que faz biotransformação, rim, pulmão, trato gastrointestinal também faz biotransformação. Mas se eu tenho um problema a nível hepático, eu posso ter um problema de biotransformação e também apresentar um efeito diferente do desejado. Dentro desse raciocínio, eu coloquei aqui nesta lâmina para a gente entender, para a gente compreender, tá? Como o fármaco produz a resposta terapêutica na célula. Como é que ele vai atuar na célula? Sempre lembrando que ele não cria nada de novo. Ele só vai modular um efeito que a tua célula já produz, que a minha célula já produz, tá? Mas como é que ele vai atuar? Por transdução de sinal, ou seja, ele vai transformar, ele vai converter esse sinal, tá? Quais são as etapas da transdução de sinal, tá? Então, primeiro eu vou ter o sinal, depois eu vou ter essa recepção do sinal, eu posso ter uma ampliação, uma adaptação desse sinal, né? Depois a transdução, ou seja, a transformação e a resposta terapêutica. Qual tipo de resposta? Às vezes a resposta que eu estou esperando, certo? Eu estou com dor, eu vou ter o efeito de cessar essa dor, tá? O medicamento vai tirar essa dor. E às vezes eu vou ter que tipo de resposta? Uma resposta tóxica. Eu vou ter uma reação adversa ao medicamento, eu vou ter um processo alérgico, um choque anafilático. Então isso pode acontecer, tá? A resposta não é a resposta só a que eu quero, muitas vezes. Características da transdução de sinal, então eu posso ter a especificidade, que não é comum, tá? Como eu disse, geralmente a droga na dose preconizada, ela vai fazer o efeito que você está esperando, mas se eu aumento um pouquinho a dose, ela perde especificidade, fica só seletiva. Eu citei o exemplo de salbutamol, que age fazendo broncodilatação no beta 2 pulmão, mas eu aumento a dose, ele vai para beta 1 coração, fazendo o quê? Produzindo taquicardia, tá? Então, características da transdução de sinal pode ter especificidade, eu posso amplificar, posso adaptar ou integrar, tá? Aqui, para os senhores, essa imagem, nada mais, nada menos para mostrar para vocês o quê? O maquinário celular e o complexo microambiente necessário para que ocorra o quê? O efeito, tá? Que é o que nós estamos discutindo dentro do contexto da farmacodinâmica. Quais são os alvos? Quais são os principais locais aonde os principais receptores aonde as drogas vão atuar, tá? Então os principais receptores das drogas, na sua grande maioria, são proteínas, tá? Tem enzima, tem membrana celular, tem canal iônico, tem genes. Sim. Mas o principal alvo, o principal local onde vai agir, vai ser sobre proteínas, tá? Transportadoras e receptores. Então o principal alvo terapêutico dos medicamentos são proteínas, tá?
Eu gostaria também que os senhores entendessem comigo aqui. Então, os senhores veem como tem desdobramentos para que aconteça o efeito, né? Mas a farmacodinâmica, o efeito, é influenciado pelo quê? Por exemplo, pelo sexo, é influenciado por hormônios. Eu estou na andropausa, eu estou na menopausa, os hormônios estão alterados, pode influenciar na farmacodinâmica, ou seja, no efeito. Eu estou aplicando um produto na pele e ele precisa ser absorvido na pele. A pele é mais grossa, isso pode retardar, alterar, diminuir o efeito até do medicamento. Tem gel que você aplica no abdômen de reposição hormonal, por exemplo. Então, dependendo da composição corporal, isso pode ser alterado, seu peso, tá? Então, é muita gordura ou menos gordura ali pode alterar a ação do medicamento, tá? A sua estrutura genética. Por exemplo, tem organismos que são indutores enzimáticos e tem organismos que são inibitores enzimáticos. O que é isso, professor? É assim, ó. Você toma uma droga e aquela droga o teu organismo age como um indutor enzimático. Ele metaboliza rápido demais aquela droga. Você joga fora rápido demais. Você tomou um remédio para dor o seu organismo é genético, tá? Você joga rápido demais aquela droga fora, ou vice-versa, ao contrário, né? O seu organismo atua como inibidor enzimático, tá? E, consequentemente, a droga, às vezes, fica um pouco a mais do que o esperado no seu organismo, tá? Dentro desse contexto, também eu gostaria de raciocinar com os senhores a respeito de afinidade, né? É a capacidade de se ligar ao alvo, conceito, chave, fechadura, que eu mostro nessa imagem para os senhores. É importante entender mais uma vez: o medicamento não cria nenhuma atividade que a célula não produza, mas sim ele só o que? Ele modula a ação da célula, tá? Mas aqui eu estou mostrando para vocês que o medicamento pode se ligar por completo na imagem 1, pode se ligar de uma forma parcial na imagem 2 e pode simplesmente bloquear a ação de um mediador, tá? Então, às vezes, o que eu quero é isso, é só bloquear. O medicamento se liga naquele receptor e impede o mediador químico de se ligar. Por exemplo, beta-bloqueador, tá? Medicamentos que ajudam na hipertensão, propanolol, atenolol, metoprolol, tá? Então, ele vai se ligar naquele receptor para produzir a hipertensão. Eu bloqueio aquele receptor, eu administro um beta-bloqueador, eu bloqueio aquele receptor, então, consequentemente, o meu organismo não consegue perpetuar a hipertensão. É um exemplo para os senhores apenas, dentre vários que existem, né? Eficácia, capacidade de gerar alteração química estrutural, tá? Então, por exemplo, eu tenho medicamentos que são agonistas, ele desencadeia uma ação, uma resposta. Então, a célula produz, ela tem uma atividade, certo? Lembrando que nenhum medicamento produz nada que a célula já não produza, tá? Mas a célula produz uma atividade. O que é que eu faço? Eu aumento aquela atividade, eu atuo como um agonista, imitando aquela atividade, certo? Às vezes é o contrário, eu atuo como um antagonista. Eu me ligo, aquela droga se liga a um receptor e impede que seja desencadeada aquela ação, como eu citei o beta-bloqueador, tá? Propanolol, atenolol, metoprolol. Então pode acontecer isso, tá? Dentro desse mesmo contexto, ao invés disso, eu posso ter, por exemplo, a estimulação, certo? Como eu citei para vocês, o salbutamol. O salbutamol é o quê? Um agonista beta-2, certo? Ele atua onde? Receptor beta-2 a nível de pulmão, vai fazer broncodilatação. Então eu atuo estimulando. Eu sei que o beta-2 faz broncodilatação, eu dou um medicamento que estimula o beta-2 e eu vou fazer broncodilatação. Existem outras formas de fazer efeito. Eu estou discutindo algumas com os senhores, tá? Então, nós estamos discutindo farmacologia, estamos discutindo neste momento a farmacodinâmica, o efeito, né? E vários formatos de se produzir, de se chegar à farmacodinâmica. Uma delas também, a depressão, tá? Então, por exemplo, eu estou tendo convulsão, certo? Eu estou tendo epilepsia. Ou seja, os meus receptores excitatórios, certo? O glutamato, por exemplo, está agindo de uma forma muito intensa. Eu uso um medicamento para diminuir a ação dele, para provocar uma diminuição da ação do glutamato. Então, o glutamato é excitatório, eu diminuo a ação do excitatório. Então, vou diminuir essa ação da atividade e, consequentemente, eu vou atingir o que eu quero.
Dentro desse mesmo raciocínio, dentro do meu pensamento, é a última lâmina que nós vamos trabalhar, eu queria só que os senhores acompanhassem comigo um raciocínio de um pensador, de alguém que pensava sobre a farmacologia, certo? Von Zastrow. Podemos afirmar que nenhum fármaco causa efeito único, específico. Os fármacos são apenas seletivos em vez de específicos em suas ações. O termo especificidade é frequentemente usado erradamente porque concentrações elevadas não foram testadas para definir o que seria provavelmente somente um caso de seletividade. O que é que ele está dizendo aqui? Como eu disse para vocês, vou voltar no exemplo do salbutamol, tá? Então, o que ele quer dizer assim, a droga, ela possui uma certa especificidade enquanto eu estou usando ela numa determinada dose. Se eu aumento essa dose, ela vai deixar de ser específica e vai ser seletiva. O que é que eu quis dizer? Vou tomar o exemplo do salbutamol de novo. Então, eu estou com um problema de falta de ar. Eu sei que lá no pulmão tem um receptor beta-adrenérgico, certo? Que faz broncodilatação. Então eu vou lá e tomo uma medicação que estimule, certo? Que seja um agonista beta-2, que vai fazer broncodilatação, certo? No caso do salbutamol. Se eu tomar numa determinada dose, uma dose 5 ml, 7 ml, 10 ml, por exemplo, ele vai fazer broncodilatação, vai atuar só sobre o beta-2. Se eu aumento a dose, se eu aumento para 15 ml, por exemplo, certo? Tomei sem querer, eu tomei propositalmente, certo? O que é que vai acontecer? Ele sai daquele beta-2 e vai atuar no receptor beta, mas também no beta-1, que tem aonde? Agora não tem só no pulmão, tem no coração. E o que vai acontecer? Lá no coração ele vai produzir o que? Taquicardia, tá? Então é dentro desse contexto que este senhor pontua que as drogas não possuem especificidade, mas sim seletividade. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.